E assim começa o nosso chá de consciência, uma coisa louca da vida. Um cara que acorda aqui, ó, acaba de acordar, a outra que está lá na lua. E assim começa. Bom dia, senhora Memphis. Ah, Bom outra coisa, dia! eu preciso contar um segredo para vocês que estão aqui, tá? A Vivian, ela fica se mascarando com esse nome Vivian Sueiro, tá bom? O nome dela, para mim, é Memphis. Tá bom? Um dia, nós faremos um chá explicando para vocês por que o nome dela é Memphis. Mas não vai ser hoje. Isso é segredo. Eu vou colocar aqui, só porque você me provocou, tá? Essa mulher, ela me fez acordar às 6 horas da manhã, do Brasil, né? Aqui não é 6 horas da manhã, aqui são 10 da manhã. Sacanagem, né? Você tá querendo enganar todo mundo, porque às 6 é para mim, não para você, bonitão. Tá Não é ligado? para mim. E eu Mas tô tudo isso é aqui, uma ó. questão de percepção de consciência, não é? É uma questão de Exatamente, é o percepção. tempo. É o tempo. Para quem for dormir 3h30 da manhã, para mim é menos do que 6 da manhã. Tá cedo ainda, né? É isso aí, muito bom. E você, como você tá, minha Ai, linda? E olha bom, só, gente, não foi nem combinado tudo isso, tá? Eu comecei a colocar, a gravar mesmo, a gente não tava combinando, e é isso aí. e eu pensei que ele ia parar e deixar eu sentar. Mas esse Deixa, era o charme, deixa. mas era justamente esse charme que eu queria, entendeu? Que você, porque eu tava te vendo, eu pensei que não era o espelho. Eu pensei que você tava vindo na direção. E aí eu falei, olha, vai dar um charme muito legal, tipo, mostrando a cozinha dela, mostrando o meu bebezinho ali atrás. Olha lá, olha que pedra linda, maravilhosa aqui, ó. Aqui, ó. E aí, Aqui. de repente eu ia chegar, você chegando assim, tal, toda, pá, cheguei, entendeu? Era Mas isso. eu estava no espelho. Aqui é um espelho, aqui, ó. Isso é uma coisa para a gente ver que nem tudo que a gente vê é o que é, né? É. Nem tudo que a gente sente. Bom, o que a gente sente é o que a gente sente. Acho que só isso, né? E o resto É é verdade. o resto E, aqui, ó. e olha, mas é muito legal isso, Qual né? é a versão correta? É muito legal isso que você está falando de que o que a gente sente é o que é, mas eu tenho minhas dúvidas sobre isso, sabia? Por quê? Porque eu acredito que o nosso emocional ele é muito manipulado. Ok, mas Então, é que daí sentiu, entendeu? não, então, mas é onde que tá. A questão é, quando você sente, é porque você criou ali o hormônio, você fez com que o seu corpo produzisse aquele hormônio para você ter aquela sensação. Só que, na origem dela, será que é real? Entende? Será que são os verdadeiros motivos que fazem você sentir aquilo? Aí eu fico me questionando, eu fico me questionando. Ah, mas ó, você está atravessando a minha entrevista com você, Foi mal, hein? Foi mal. porque eu estava ansiosa para a gente chegar nessa hora de gravar. Acho que por isso que eu marquei tão cedo, porque hoje eu vou aproveitar uma bola que ficou quicando lá no nosso último encontro, tá? Opa, E aqui tem uma pista do assunto que a gente vai falar, The show de bola. Beatles aqui, School of Rock, lá pelas tantas no nosso primeiro episódio. Ok. Você falou, a gente é música, eu sou música, você é música, todos nós somos música. E aí a gente estava falando de cores, então eu falei, essa é para uma próxima. E essa próxima chegou, porque, assim, não dava para deixar essa bola quicando, porque tem muito a ver com uma experiência que eu estou vivendo na minha vida, né? E que eu quero muito conversar com você sobre isso, né? Eu vou contar essa história, para a gente, porque eu acho que a partir dela a gente vai conseguir contextualizar muito bem o que essa sua frase do encontro passado.
e que a gente vai explorar hoje. E também a gente vai poder aprofundar uma frase que foi falada num um dos nossos encontros, né? Que não está gravado para geral, né? Tá disponível só para o pessoal da comunidade, em que eu até anotei bem grande no meu caderno, fiz uma letra assim, escrita "Amor é música". Eu tenho essa frase lá no meu caderno, nas minhas anotações, "Amor é música". Então, é disso que a gente vai falar hoje, tá, Matheus? Vamos falar disso. Bom, eu vou contar a história. A história é a seguinte. Eu sempre gostei muito de rock and roll, né? Sempre gostei, desde criança, bem pequenininha, sempre gostei muito de rock and roll. E aí eu gosto de cantar, gente, mas é assim, não é aquela coisa nasce uma estrela, Far from the Shallow Now, não é isso, tá? Preciso fazer essa observação aqui, que não é não é o caso, tá? E aí, o que aconteceu? Há um tempo atrás, né, eu estava ouvindo uma música que eu adoro, né? E no meio da música eu pensei assim, nossa, por que eu não estou cantando essa música, né? E aí, dessa pergunta simples, me vieram muitas respostas, né? Porque eu fiquei com essa pergunta reverberando em mim um tempo, né? E eu encontrei muitas respostas para essa pergunta, né? E aí, isso foi um processo, né? Aconteceu e tal. E aí, um pouco de tempo depois, os meus filhos, sim, né, estavam fazendo aula na School of Rock, aqui da cidade que eu moro, e a minha filha toca teclado, o meu filho toca bateria, e teve uma dessas fases, por causa da pandemia, de fechar, né, a escola, de ter aula remota num período. E a gente não tem os instrumentos em casa, porque eles começaram a fazer isso esse ano, né? Mas a escola emprestou um teclado, e aí o que acontecia? Minha filha tinha aula online, e aí ela aproveitava para ficar treinando durante a semana, né? E aí, ela estava treinando a música Let It Be, dos Beatles, né? Ok. E aí eu estava perto, eu falei, nossa, filho, eu adoro essa música. Posso cantar, né? Posso cantar? Você toca e eu canto? Daí ela falou, pode, mãe, vamos fazer uma dupla, tal. E aí a gente começou a tocar. E aí eu posso dizer que o que eu sinto, eu senti mesmo, né? Aí eu acho que o meu sentimento não me manipulou nesse dia. Show. Eu fiquei muito emocionada, né? Eu fiquei muito emocionada. Veio a história do porquê eu não estava cantando mais, veio, sabe, veio aquela questão daquele momento, né? Deu com a minha filha, uma coisa que tem essa conexão de mãe e filha que foi incrível. E aí cantei com ela, chorando, cantando, né? Se já não sou aquele nasce uma estrela, imagina chorando. Imagina chorando, né? Foi episódico. Aí, mas para mim foi incrível. E para ela também foi uma experiência assim marcante, né? Tá. E aí, eu decidi fazer aulas de canto, para voltar a cantar, Por né? isso que você, por Para isso me que você escolheu o desbloquear. cantinho ali agora? Oi? Por isso que você escolheu ficar no cantinho agora? Aí eu falei assim, eu vou fazer aula de canto, né?
e para me desbloquear, para voltar a cantar. Eu gosto de cantar, Sim, né, e tal. Nem que seja para cantar no chuveiro, mas vou fazer isso aí. essas aulas para resolver essas questões dentro de mim. E aí a escola, ela tem uma metodologia, então você faz a aula individual e faz a aula de banda, né? Show. Aí, show. Era isso que eu temia, entendeu? Show. Porque as bandas se apresentam, inclusive, Claro. né? Claro, né? Uma banda não é para ficar Vai lá na treinar para garagem quê, né, só. pô? Aí eu já cheguei na matrícula, falei para a Mari, que fez minha matrícula. Eu já cheguei na primeira aula, falei para o meu professor, já deixei muito claro, mas muito claro. Eu vou fazer aula individual, mas não vou fazer aula de banda, né? E aí eles, tá bom, tá, ok, mas faz aula de banda, né? Aí eu falava assim, não, mas eu não vou fazer. Ah, não, tá bom, mas faz aula de banda, né? E aí eu assisti a aula de banda dos meus filhos, adorava, achava incrível e tal. E aí eu fiz algumas aulas de individual, até que eu falei, tá bom, vai, vou fazer uma aula experimental, vou ver como é que é. E aí, Matheus, a mágica aconteceu, Show. né? Porque quando chegou na aula de banda, na primeira vez, era a minha primeira vez, gente, é primeira vez, né? Eu cheguei na aula e aí o professor falou assim: o que você quer cantar? Aí já me bateu aquela coisa, eu falei, nossa, eu vou escolher, né? Eu que vou escolher. Aí eu falei uma música, aí ele colocou lá na caixa de som e falou: guitarra toca isso, baixo toca isso, bateria, e a gente se organizou. E na primeira aula eu cantei a música toda e saiu a música toda. E esse processo da música, né? Ele foi muito incrível para mim. E acho que o ponto principal é a questão do sentimento, da sensação de reciprocidade, né? Porque quando uma banda toca, quando uma orquestra toca, né? Cada instrumento tem a sua função, né? Sim. E eles têm que ter reciprocidade, eles têm que ter sincronia, né? Porque senão a música não acontece, né? E aí a e aí isso para mim, com todas as conversas que a gente tem e toda a discussão que a gente tem, ficou muito forte essas frases, né? Amor é música, amor é reciprocidade, né? E aquele momento de que quando a gente, pessoas que nunca tinham se visto, né? A gente não se conhecia e tal, tocando cada um seus instrumentos, e o meu instrumento é minha voz, né? No caso, e, e isso aconteceu, isso foi muito especial para mim. E no dia do episódio 1, foi a primeira vez que eu me apresentei com a minha banda. E entra a questão do show, né? Que daí a gente vai falando ao longo do episódio. Mas toda essa história foi para a gente contextualizar e a gente falar sobre isso. O porquê que, consciencialmente, por que a gente pode dizer que amor é música? E por que é tão forte essa questão da reciprocidade quando a gente fala de amor? Ai, amor. Amor é muito uma coisa muito louca, porque ele está na boca de todo mundo, né? Todas as pessoas falam sobre amor, todo mundo coloca que o amor é a maior força que existe no universo, enfim. Não é longe disso, né?
mas o amor não é a maior força que existe no universo. Mas ele é uma das maiores forças que existe no universo. Né? Ele está entre as 3 maiores forças do universo. E as pessoas acabam olhando somente para o amor. Por quê? Porque o amor ele gera o nosso fluxo de vida. Tudo o que... quando nós olhamos para o mapa da vida, nós conseguimos perceber que o tempo ele sustenta o amor. E o amor sustenta o tempo. Então, o tempo ele está em constante movimento. E o amor está em constante movimento. Tanto que o amor ele é representado pela energia do infinito. Então, você pega o 8 deitado, você tem a energia do amor fluindo. Por quê? Porque ele é uma energia de reciprocidade. Ele é uma energia que ele sai de mim, eu emito para o universo, para o externo, né? E aí do externo ele torna a mim. E como nós estamos em um processo temporal, nós precisamos respeitar o tempo. E o tempo ele não para. Enquanto a energia vai e volta, o tempo já correu. Caminhou. Então, imagina que a energia está aqui e ela sai, que isso daqui somos nós, né? Então, a gente emite para o tempo e nós estamos caminhando. Quando ela retorna, ela não retorna mais para o ponto. Mesmo lugar. Central. Ok? O ponto central ele já está aqui atrás, ó. Então ele busca o ponto central. Quando ele encontra ele vem para frente e aí ele vai criando o movimento do infinito. Então, o infinito ele é a energia do amor que está alimentando a existência do tempo, mas é o tempo em que dá a possibilidade do amor existir. Então, podemos dizer que, teoricamente, mais forte do que o amor é o tempo. Porque sem o tempo, o amor não se movimentaria, ele simplesmente existiria. Que aí é a frequência 9, é a frequência da existência em si. Que é o próprio silêncio. Então, se nós pararmos para pensar, o amor, ele é apenas ele é a energia que mais nos aparece, mas existem forças por detrás que possibilitam a existência dele. Então, é o tempo, é o silêncio, porque sem o silêncio não teria o sentido o que nós estamos falando. A nossa fala, a nossa comunicação, a nossa experiência, ela só existe a partir do silêncio, que é a existência, que é a frequência 9. Tanto que a frequência 9, nós falamos sobre o silêncio da existência. Então, percebe que o silêncio e o tempo, eles dão a possibilidade do amor se manifestar. Porque o amor, ele é a expressão. E a expressão, ela não teria sentido se não existisse do outro lado o silêncio. Sim, tem até uma música que fala isso, uma música famosa no Brasil. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Exatamente. Não haveria luz se não fosse a escuridão. É a música do Lulu Santos. E é isso. Ele é mágico, né? O Lulu, ele é mágico. Ele é consciência pura, aquele cara. Eu adoro as músicas dele. Então, se nós observarmos no contexto geral, nós temos 3 forças que estão atuando sobre nós neste momento, que é o tempo, o silêncio e o amor. Então, ele é uma das forças, uma das maiores forças que existe no universo. Mas antes dele existir, existem 2 maiores, né? Que é o silêncio e é o tempo. O silêncio, ele começa, né, porque ele é o silêncio da existência, para que depois o tempo possa se manifestar através do silêncio. Então, a maior força é o nosso silêncio interior. E esse silêncio interior que nós temos é o que nos proporciona o movimento e a existência da nossa música. Por isso que amor é música. Porque o silêncio, na hora que ele existe, ele permite que eu me manifeste como consciência. Uma vez que eu me manifesto como consciência, então eu manifesto o meu amor, eu manifesto a minha essência. Eu crio o movimento da minha existência ao longo do tempo através do meu manifesto de amor, através do toque da minha música. Entende? Então, conforme eu vou tocando a minha música, que são notas do meu modo de ser, então é o meu amor, podemos dizer que são as notas essenciais do amor. Então, eu possuo algumas, você possui outras, e cada ser que está aqui possui uma nota dessa. E uma vez que nós
complementamos uma outra, porque você estuda música, então você entende que existem timbres diferentes, existem bases diferentes, existem tempos de música diferentes. Então, todas as notas combinam. Não necessariamente. Depende do tempo, depende de uma série, depende da harmonia, depende de um monte de coisa, né? Então, quando nós olhamos para isso, é a mesma coisa do ser humano. Então, o meu relacionar com você é porque as nossas notas, elas estão em harmonia, a coisa acontece, não dá aquela coisa choque, né? Não dá aquela bagunça, né? Então, a velocidade da nossa música acontece, porque senão esse chá não estaria acontecendo, entende? Sim. Então, tem que ter esta combinação, e isso é a reciprocidade. E a reciprocidade não é algo forjado, não é algo tipo, eu vou lá, eu vou fazer um mimo, vou fazer um agrado para a pessoa, para que eu possa ter algo de retorno. Não funciona. A gente percebe que quando a pessoa não tem autenticidade, e o que é autenticidade? É justamente vibrar a nota dela. Então, você vibra a sua nota de amor, e aí para isso você precisa entender se você vibra ou não. E como que faz isso? Observe, então, 9 e 4. 9 é a frequência do silêncio da existência, e 4 é a frequência do tempo. E que é o seu magnetismo. Olha que legal isso, né? Que é a inteligência magnética. Então, tudo tem um sentido e uma lógica, né? E 9, nós estamos falando da inteligência natural. Então, a questão aqui é, você está desenvolvendo a sua inteligência natural, você está desenvolvendo a sua inteligência magnética. Mas como que eu sei disso? Observa a esfera. Então, silêncio da existência. Eu tenho um tempo para mim? Eu tenho tempo para me curtir? Para eu me viver, né? Para eu me cuidar, para eu ter comigo, esquece o mundo, entende? É você com você. Você consegue ter este momento? Esse é o seu momento, esse é o silêncio da sua existência. É você preparar, é você estar pronto para se manifestar e criar uma experiência extraordinária na vida. Mas para isso você precisa ter o seu tempo de qualidade. Se você não tem esse tempo de qualidade, eu acho que é isso que foi para mim, foi super, desculpa te cortar, mas que eu acho que esse silêncio, né, é no silêncio da nossa existência que a gente consegue perceber, né, o que a gente, que a nossa essência está pedindo, né? Então, acho que se não tivesse esse momento, por que eu não estou cantando essa música, né? No meu silêncio, para mim, cantar sempre foi um momento de qualidade, né? E aí, o que você falou agora, ele faz muito sentido, que é a reciprocidade, né? Que é esse momento com o outro, com o que eu tive uma das minhas aulas de música, né? O meu professor maravilhoso, Alan, ele me explica sobre a fisiologia, sobre todos os nossos recursos físicos, né, para emitir os sons, para soltar a voz, e isso ele coloca também a questão da harmonia das notas, né, das oitavas e tal, para a gente poder chegar no resultado na hora de cantar a música. E aí, o que ele falou, né? Ele falou o seguinte, que quando você tem uma nota musical, você tem outras notas que orbitam e que para gerar uma harmonia. E que fora dessa harmonia, né, a música fica esquisita, não vai tocar direito, né? E aí, quando você falou agora que são as nossas notas, a nossa reciprocidade, eu imagino que nós, como notas, como essa expressão, né, do amor no tempo, e assim, o silêncio, ele é necessário mesmo para a música acontecer, né? Porque sem as pausas, o som ele fica único, né? Fica vibrando e ali
não, não sai dali, né? Então, a pausa, o silêncio faz parte da música, Sim. né? E aí eu fico, conecta muito isso, de que as notas, né, as notas vibrando de cada pessoa, elas vão ter uma harmonia natural, né? E que se você sai desse movimento de reciprocidade, né? E tem gente que passa pela nossa vida e não gera conexão mesmo, né? Natural, não. É assim, e passa, né? Mas tem gente que você encontra e que pode ser um encontro breve ou que, de alguma forma, faça pouco tempo que você conhece a pessoa e que gera essa conexão, né? Então, eu acho que essas coisas estão relacionadas, mas aí eu te pergunto, a minha nota a minha nota como ser, como existência, é sempre a mesma nota? Ou as minhas experiências, elas mudam a nota que eu toco ao longo da minha vida? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós trazemos uma frequência essencial. Então, nós temos uma base. E esta base, ela vai se manifestando ao longo do tempo. Nós não manifestamos a nossa essência logo de cara, inteiro, 100%. Por quê? Porque nós estamos em um planeta que ele nos obriga a realmente nos revelarmos, nos mostrar qual é o nosso verdadeiro poder, né? Qual que é a sua verdadeira música, qual que é o seu verdadeiro ser, qual é a sua verdadeira essência, qual é o seu cheiro, né? Porque assim como nós somos músicas, nós somos cheiro também, né? Nós somos aroma. Então, porque nós temos uma essência, e pensa numa essência mesmo como um cheiro, você tem um cheiro único, Perfume. né? Um perfume, exatamente. Nossa, um perfume é muito melhor do que cheiro, do que o... Exatamente. Ô, poeta, por favor, né? Porque o cheiro pode ser qualquer um, né? Então, nós temos um perfume também. E esta composição, ela vai saindo conforme nós vamos manifestando a nossa essência através do lidar com o nosso mememê. E o que que é o nosso mememê, né? Mememê, não se confundiu, não é mimimi? Então, é e não é, né? Quantas vezes nós confundimos, nós pronunciamos uma palavra que é me como mi, né? Aham. Você está me confundindo, Matheus, Não explica é? isso. Exatamente. E essa foi justamente a brincadeira, de trazer realmente o contexto do mimimi, para quem não sabe o que é mimimi. E você acredita, Memphis, que tem pessoas que não sabem o que é mimimi? Um monte de gente fala, né? Acho que é uma expressão que bastante gente já tá de mimimi e tal. Não, mas mesmo até a expressão mimimi, sabia? Então, mas eu não tenho uma definição, devia ir lá para o Aurélio, mas eu prefiro a do mememê. Vamos lá, Não, vamos não, mas eu lá. digo nem a definição, o contexto mesmo. Quando você fala assim, você sabe o que é mimimi? Tipo, uma pessoa que está de mimimi, a pessoa fala assim, não, nunca ouvi falar, sabe? E eu achava que todo mundo soubesse disso. Eu também. Não, mas conforme eu vou falando disso, as pessoas vão falando, muitas delas, e não são poucas não, falam assim, não, mimimi? Não sei o que é mimimi, né? Ainda bem que ele não sabe, né? Ainda bem que ele não sabe. Ou, não, melhor, não sei se ainda bem, né? Mas Falta é de isso aí. consciência. Então, mimimi, que nós falamos como mememê, ele tem a expressão realmente de mostrar que a pessoa está ali no estado de, como fala, de vitimismo, né? Mas só que não só o vitimismo, porque existe uma composição por trás disso, que é primeiro a mediocridade. Então, um dos meses, né? Então, a mediocridade é melindre e mendinuez. Então, quando nós entramos em algum desses processos, e não se preocupe, tá bom? Todos nós entramos no mememê. Então, não é uma particularidade, não é só Um uma posse defeito. das pessoas com problemas, porque todo mundo tem problema, né?
mas não é uma posse só de pessoas desequilibradas, vamos dizer assim, no contexto humano mesmo, né? Do desequilíbrio. Ah, você é uma pessoa desequilibrada, porque todos nós somos desequilibrados, tá bom? E ainda bem que nós somos desequilibrados. Então, por que eu estava falando disso? Para falar do mimimi. Mas antes do mimimi. Você estava... Ai, eu perdi a linha, mas quando a gente falou de trocar a Lembrei. nota, nossa base é... Show. Então, o que acontece? Para que a gente possa manifestar, tá, o nosso perfume e a nossa música, nós precisamos ir lidando, aprendendo a lidar com o mimimi. O mimimi é um deles, tá, gente? Existem diversos influenciadores, existem diversos pontos em que nós vivemos no nosso dia a dia, que faz com que nós não nos manifestemos, com que a nossa essência não exale o perfume, com que a nossa música não seja ouvida, ok? E é justamente ali onde está o processo do planeta, porque o planeta ele nos dá essa possibilidade de, olha, você tem um desafio. Existem umas frequências aqui dentro desse planeta que vão impedir de você manifestar quem você é. E o desafio é esse, é um jogo, como os mestres falam, nós estamos em um jogo. E quem conseguir passar mais rápido disso, que conseguir lidar com esses influenciadores mais rápido, consegue fazer com que sua música seja ouvida e fazer com que seu perfume seja sentido. Entende? Então, ele não se manifesta de uma maneira assim, automática. Ah, nasceu, manifestou. Não. Quando nós nascemos, nós temos isso puro. Ele vibra ali. Está acontecendo a coisa. Né? Só que nós não temos um elemento para poder manifestar ele, que é o quê? É a fala. A fala ele nos traz esta percepção. Nós não temos ainda a percepção mental de como nos comunicar, de como utilizar este corpo, de como movimentar, porque não é só a fala, é o movimento, é a expressão daquilo que eu sou, né? Porque senão todas as pessoas que não falassem não poderiam se expressar, né? Não é isso. Então, é a expressão do ser. Nós ainda não temos isso, nós vamos aprendendo a lidar neste jogo vida. E aí, conforme nós vamos lidando com isso, nós vamos adquirindo todos os influenciadores dos nossos pais, da nossa hereditariedade, e vem trazendo. E ele vai vindo pelo nosso DNA e vai vindo pelas experiências que nós temos externas com eles. E não só com pai e mãe, mas no geral. E aí, conforme nós vamos vivendo isso, chega aos 3 anos de idade, se instala, então, o que nós chamamos de ego. E aí, uma vez que o ego se instala, ele traz todos esses influenciadores. E esses influenciadores é o que vão fazer com que a gente realmente tenha ali o desafio de manifestar a nossa essência, de ser quem nós somos, enfim, de entender, eu sou isso, eu gosto de viver isso, eu gosto de me relacionar deste jeito, eu gosto de café, eu gosto disso, eu gosto daquilo, enfim, são as nossas escolhas. Tá? Então, respondendo à sua pergunta, a nossa nota, ela é única. O nosso perfume, ele é único. Mas a maneira como ele é percebido e entendido pelo externo, pelo mundo, depende do nosso modo como nós lidamos com esses influenciadores. Entendeu? Então, ele não muda ao passar do tempo, mas muda. Compreende? Não muda porque ele é único, mas ele muda pela intensidade que está sendo exalado. Eu acho que pela intensidade, pela percepção, né? Porque é a mesma coisa do que sussurrar a música, do que cantar com ela no microfone em cima do palco, né? Exatamente. E uma A coisa é música você é a cantar no música. banheiro, outra coisa é você cantar com toda a percussão, te dando um auxílio, suporte em cima daquilo. A sua emoção é muito... Aí é onde entra a reciprocidade, a harmonia da coisa. Então, você está ali envolvida daquilo, e é muito louco, por quê? Porque essas notas que ficam no nosso campo de informação, que elas acabam reforçando aquilo que nós somos, sem Sim. perder o brilho delas, porque isso é o amor. Eu manifestar o amor e a minha essência, o meu perfume, a minha música, não muda de você fazer a mesma coisa, entende? Que é uma das coisas que eu olho para o ser humano e eu falo assim, pô, presta atenção, para que você possa brilhar, você não precisa tirar o brilho do outro,
Você não precisa arrancar do outro aquilo que, eu vou abafar você. Não, só eu posso brilhar. Não, tem espaço para todo mundo pode brilhar, todo mundo pode viver, todo mundo pode manifestar-se sem machucar o outro. Nós não precisamos disso. E é uma das coisas que eu vejo nos relacionamentos, as pessoas machucando umas às outras para poder dizer, eu sou melhor, olha, eu brilho. E não precisa disso, gente. Não precisa. Entenda, o amor, ele entra num processo de harmonia com outra pessoa. Se você não está em harmonia com outra pessoa, para pensar, será que suas notas estão vibrando corretamente? Entende? E aí, esse é o primeiro ponto, né? Porque se você está convivendo com ela, algum ponto de harmonia vocês têm. A reciprocidade é uma reciprocidade tóxica. Tudo bem, mas existe, né? Mas aí tem que entender assim, se essa toxicidade ela aconteceu depois, ao longo da experiência do relacionamento, ou se foi antes. Porque se foi antes, acabou, vai viver outra coisa, vai separa, se afasta, vai viver outro mundo, entende? Agora não. Nós começamos um relacionamento numa harmonia super gostosa, super bacana, fluídica, e no meio do caminho deu tchutchu. Então, calma aí. O que está acontecendo? Quais são os ruídos que estão trazendo no manifesto da sua música? Entende? Que é aquilo que está abafando quem você verdadeiramente é. Isso pode estar vindo de você, isso pode estar vindo do outro. E aí é uma questão de análise profunda. De entender, o que eu estou vivendo, o que eu estou querendo, o que não está batendo. Porque a cada escolha que a gente tem, ela define o caminho que nós vamos seguir. E de repente eu tenho um caminho e a outra pessoa tem um outro caminho. E ela teve uma escolha que ela está querendo para o outro lado, e eu estou querendo para esse aí. Mas nós nos amamos intensamente e o casamento é para o resto da vida. Bullshit. Você não tem que ser, entende? A única coisa, olha só, gente. Os mestres eles falam para mim o seguinte: nem a sua alma é eterna. Por quê? Entende? Então, se sua alma não é eterna, por que você está querendo manter uma relação eterna, um comportamento eterno, um pensamento eterno, um sentimento eterno? Entende? Tudo morre, gente. Tudo morre. Você, como consciência, morre. Você retorna a uma consciência pura. Entende? Nós estamos em um processo de progressão. Então, por que se apegar? Simplesmente viva, deixa o fluxo acontecer. A vida é isso, o amor é isso. Sabe, a magia da música sair, e é muito legal quando... É estranho e é legal ao mesmo tempo. É estranho por causa do costume que nós temos, que ele quebra o nosso costume, e ao mesmo tempo, do outro lado, é uma coisa muito bonita de se ver, quando uma música ela é regravada por uma outra pessoa, em um outro ritmo, em um outro toque, em uma outra percussão. E você percebe, caraca, olha, a mesma música, a mesma composição de letras, ela está uma outra maneira. Olha que legal isso. Ao mesmo tempo é estranho, porque você está acostumado a ouvir a música daquele outro jeito. Não é? E aí, então, aquilo dá um certo incômodo. Mas é justamente essa a magia da vida. É você sair do costume e você entrar em alguns incômodos. Então, você precisa entrar nesse incômodo e falar, eu quero viver coisas novas. E não significa que você tem que permanecer nela. Você pode mudar e falar, vivi, estou repetindo isso e não está legal. Porque é uma das coisas que a gente pode discutir, não sei se entra para hoje, tá? E aí eu pergunto para a Mavis, porque ela tem um cronograma aí das perguntas dela, sobre a questão da repetição, de realmente saber se está no nosso campo ou não. Porque às vezes a gente rejeita coisas que deveriam estar em nós. Mas não está por quê? Porque a gente não dá a oportunidade da repetição. Posso falar disso ou não? Pode. Então, tá bom. Então, olha só, nós entramos na escolha, né? Falando assim, eu quero viver tal coisa. Vamos imaginar a música. Já que nós estamos falando de música, eu fui lá ouvir a música em uma tocada de uma outra maneira. A primeira impressão que nós temos de uma música que nós gostamos muito, que a tocada é diferente, ficou uma droga. Por quê? Porque nós estamos acostumados. Todo mundo pensa isso. Nós estamos acostumados a ouvir aquilo daquele jeito. Quando muda, a primeira coisa que nós temos, a primeira reação é a rejeição. Eu rejeito isso. Por quê? Porque isso não me representa mais. Mas por quê? Porque eu não tenho o costume daquilo.
E como que funciona esse costume? Eu preciso ouvir ele durante 9 vezes. Se eu não tenho a repetição daquilo 9 vezes dentro de mim, jamais aquilo vai entrar dentro de mim. Entende? Então, na hora que eu tenho a repetição daquilo 9 vezes, tá bom, ouvi 9 vezes, não precisa ser seguido, tá? Ouvi 9 vezes. Não gostei. Entende? Acabou. Porque você se deu a oportunidade de experienciar, dos seus corpos sentirem aquela energia e entender, pô, isso é para mim ou não? E por que ter essa necessidade? Porque tem aquela coisa tipo, meu, você ouviu, você simplesmente gostou e a coisa tocou e entrou. Mas por quê? Porque você está aberto para aquilo. Aquilo simplesmente está vibrando exatamente aquilo que você está vibrando nesse momento. E qual que é a diferença? Se a minha essência, então, se a minha música não muda, a minha nota é sempre a mesma, por qual razão, então, que ao longo da vida eu tenho gostos diferentes, eu quero viver coisas diferentes, tem coisas que me agradam, coisas que não me agradam, por que isso vai mudando ao longo do tempo? Por causa dos estágios que eu falei para você. Então, assim, eu estou vibrando, é só que eu tenho aqui uma crença, eu tenho um padrão, eu tenho um paradigma, eu tenho uma filosofia, eu tenho um comportamento, eu tenho um hábito, eu tenho um mememê, eu tenho um melindre, eu tenho uma mediocridade, uma mendigueza. Então, em estágios diferentes, momentos diferentes, então isso vai definindo como que eu vou manifestando a minha essência. Então, ao longo do tempo, ela vai se ajustando, vai se modificando, até que você chega em um certo momento que você fala, pô, isso eu tenho certeza que eu gosto. Faz parte da minha essência, ponto. Né? E tem coisas que você fala, pô, eu gostei já disso um dia, hoje eu não gosto mais. Porque não está mais coerente com a frequência que eu estou agora. Porque a frequência não é que eu mudei quem eu sou, eu mudei a maneira como eu me expresso a minha essência. Fica claro isso? Porque conecta muito com o que a gente conversou no episódio 1, né? A gente tem esses códigos impressos, né? À medida que o nosso corpo vai se renovando, as nossas células vão se renovando, o código está lá impresso, só que eu tenho experiências novas, né? E eu tenho novas decisões, e essas decisões, elas vão imprimindo novos códigos, né? E aí é na hora que você tem esse ponto de que o que faz sentido e que continua fazendo sentido na minha vida e o que não faz mais sentido na minha vida, um gosto que eu mudei. Isso daí a gente... gosto musical, eu nunca mudei de verdade, né? Assim, mas acaba que... tem até uma coisa interessante isso. Quando eu era mais novinha, eu rejeitava outros tipos de música, né? Então, até dos meus pais e tal. E aí, eu não sei se é por uma questão de autoafirmação e tal. Então, toda música que não era rock, para mim, era uma música que falava, ai, lá vem minha mãe ouvir Roberto Carlos. Ai, lá vem meu pai ouvir Ray Conniff. Ai, lá vem sertanejo, lá vem forró universitário, né? E tal. E aí, à medida, eu acho que é bem isso que você falou, à medida que a gente vai se permitindo, porque a música ela tem isso também de reunir, né? Então, tem um momento que a gente ouve a música até no nosso momento de silêncio, né? E a música está ali. Mas quando a gente, por exemplo, vai sair, vai para um barzinho, vai para qualquer lugar, e você vai ter uma experiência com aquela música. Então, eu já tive experiências incríveis num bar de samba, por exemplo, que é uma música que não está na minha playlist, né? E aí é porque, para mim, é a experiência como um todo. Hoje tem vários sambas que eu gosto de ouvir e tal. Eu não vou vou continuar não pondo na minha playlist, mas se tocar ou eu estiver em algum lugar, eu vou gostar de ouvir. E outros estilos de música também. E eu acho que isso de não rejeitar nada de cara
te permite a lidar melhor com o mimimi. Muito. Né? Porque quando você tem uma posição radical em relação a qualquer coisa, né? Mas vamos ficar no exemplo da música para ficar bom, né? Sim. Quando você tem uma posição radical em relação a qualquer coisa, você não permite experienciar. Então, você não chega nos 9 vezes, né? Exato. Para saber se você está ou se você não está para aquela energia, para aquela experiência. Você não permite. Se você recusa, se você rejeita de cara, né? E teve um episódio que, em relação à música, fez eu mudar isso, né? Eu fazia... Minha família tem origem alemã, e aí eu tinha, acho que uns 16 anos, eu fazia aula de alemão com a mãe do Andreas Kisser, do Sepultura, né? E o Andreas, ele fez algumas aulas comigo, na mesma turma que eu, né? E ele é aqui do ABC, então meus primos conhecem ele desde criança e tal. Então, eu cheguei para a aula de alemão, que era na casa da mãe dele, né? Cheguei para a aula de alemão e, porra, você espera o Andrés, o que você espera? Tocando as músicas, né? Ou ouvindo as músicas que sejam da mesma linha de Sepultura. E ele estava ouvindo um autor, eu não vou lembrar o nome agora, mas é um cara que toca violão, clássico, que acho que também chama Andréas, não sei, depois eu pesquiso Tá. e falo. E ele estava ouvindo aquele violão clássico. E eu falei, nossa, ele está ouvindo isso, né? E é um puta de um ícone, né? Isso foi há muitos anos, tá, gente? Muitos anos atrás. Mas ele já era super conhecido, já era um ícone já. E isso eu falei, caramba, né? Que legal. E assim, quanto mais eu vejo assim as pessoas compositores e eu ouço eles falando, ouço documentários e tal, eu vejo sobre as referências, né? E as referências, parece que quanto mais o compositor ele é completo dentro daquele estilo musical e que ele é versátil e consegue trazer novidades dentro daquilo que ele faz, mas dentro, né, por exemplo, do estilo musical que ele compõe, mais largo é o campo de referências dele, né? E eu acho que isso me ajudou a pensar nisso para qualquer situação da vida, né? Então, quando a gente se permite ter mais referências, né? A não fechar a porta para para ouvir, e genuinamente, né? Porque pensando no que você falou, você tem que ouvir 9 vezes. Se você der play falando, eu nunca vou gostar dessa música. Essa música ficou muito feia. Essa versão tá péssima. Então, assim, você pode ouvir 9, você pode ouvir 15, você pode ouvir quantas vezes for, mas se você já der play, né, com um mindset de que aquilo não é para você, aí, não sei, eu acho que mesmo que você ouça todas as vezes, porque aí você já está colocando o melindre, já está colocando a mediocridade na frente da experiência. Você já está... Isso acontece mesmo, Matheus? Ou mesmo que eu vá com essa resistência para, por exemplo, ouvir uma música ou ter uma experiência, isso não vai dar certo, isso
não é para mim, isso não sei o quê. Se eu ficar aí com isso no meu mental, se eu ficar repetindo isso para mim, mas se for para mim mesmo, isso se quebra naturalmente ou não? Existe a resistência, uma vez que ela existe, o nome já diz, resistência, né? Então, vai demorar mais tempo para que aquilo possa entrar em harmonia comigo. Mas mesmo que eu esteja em resistência e passe as 9 vezes, e eu ainda continue dizendo isso não faz parte de mim, e eu pare de olhar para aquilo, e eu estou no momento que eu estiver fazendo qualquer outra coisa sem esta resistência, e esta música tocar, eu vou dançar. Entende? Por quê? Entendi. Porque se ela tem a ver com o que eu estou vibrando, quando eu não estou na resistência, quando eu não estou influenciado, então eu estou manifestando a minha naturalidade, quando a música tocar, vai ser natural de eu falar, nossa, que música legal. E aí outra pessoa do lado vai falar assim, nossa, faz um mês passado você odiou essa música. Porque o problema não está na minha essência, o problema está na resistência que eu tenho. Né? E às vezes são os costumes da nossa vida. E é justamente por isso que nós estamos aqui, gente. Porque nós estamos falando sobre experiência. Então, qual que é o objetivo do chá de consciência? É promover ferramentas, registros, sinapses, entregando códigos para vocês, para que gerem sinapses conscienciais em vocês, para que vocês entendam, pô, eu posso ter uma experiência melhor. Entende? Então, eu vivo o meu dia pensando nisso. Pô, como que eu consigo manifestar o que eu estou sentindo de uma maneira mais gostosa? Como que eu consigo tranquilizar a minha mente, trabalhar os meus pensamentos de uma maneira mais harmônica, de uma maneira mais harmônica com o meu coração, né? Porque lembrando que existe uma diferença entre equilíbrio e harmonia. Equilíbrio e harmonia. As pessoas, Acho que é legal falar disso, porque você falou, todos nós somos desequilibrados e que bom que nós somos. Então, vamos falar sobre isso. A diferença entre harmonia e equilíbrio, e depois a gente volta para aprofundar um pouco essa questão do todos somos desequilibrados e que bom. Beleza. Então, o que acontece? Existe uma diferença entre você ser entre harmonia e equilíbrio. Então, eu como equilibrado... Deixa eu voltar. Deixa eu voltar porque eu estou na frequência ainda da minha outra resposta. Calma aí. Deixa eu voltar. Volta, apaga isso na minha mente. Isso, volta. Nós estávamos falando do que mesmo antes? A gente estava falando de que quando você você tem uma resistência... lembrei. Show. Valeu pelo toque. Então, o que acontece? Essa resistência, quando eu estou manifestando a minha essência e eu estou ali movimentando ela sem as resistências, que são os comportamentos, hábitos, tudo que a gente já falou aqui, quando eu não tenho isso, a música ela simplesmente entra, ou a outra pessoa, o comportamento da outra pessoa, o ambiente, as coisas elas simplesmente vão movimentando, porque a vida é um fluxo natural de amor. Isso é muito importante nós nos atentarmos. A vida é um fluxo natural de amor. Isso é o quê? Isso nos gera o quê? Liberdade, felicidade, plenitude como um estado natural. Você é um ser livre, você é um ser pleno e você é um ser feliz. Lembre-se disso. Né? Ninguém busca felicidade. Eu vejo muitas pessoas falando disso, Memphis. Ai, mas eu estou em busca da minha felicidade. Cara, que busca do quê? A felicidade já está em você, você já é sua essência, a sua música é a felicidade, entenda isso. Se você ouve uma música e aquilo te gera tristeza, tem alguma coisa errada. Entende? A música ela tem que te gerar o quê? Felicidade, êxtase. Ela tem que te colocar num estado gostoso, prazeroso, fluídico. Entende? Então, você já é felicidade, você já é a plenitude, você já é livre. Você é livre para expressar aquilo que você vive. E aí, eu estou colocando isso para explicar a questão de harmonia e a questão de equilíbrio. Porque a harmonia, ela está de acordo com aquilo que você está vibrando, na sua liberdade, felicidade e plenitude. Se você sente que você não é um ser feliz, que você está em busca de felicidade, você vai se harmonizar o quê no universo? A pessoas e as situações correspondentes a isso. Então, você sempre vai encontrar pessoas que também concordam com o que você está vivendo. Porque nós não procuramos conviver com pessoas que pensam o contrário de nós.
Nós procuramos viver com pessoas que pensam similar, o complementar, porque é a experiência que eu preciso de mais informação, que aí é ciclo de informação, né? Ciclo de informação, não, ciclo de aprendizagem. Eu começo recebendo informações, eu estou aqui o tempo todo recebendo informação. O que eu faço com essa informação? Eu levo ela para o meu campo de conhecimento. Então, eu estou ali, eu estou me aprofundando naquilo. Eu me aprofundo. E cada vez que eu me aprofundo em um conhecimento, eu preciso de mais informação, gente. Então, é natural eu querer ser harmônico aquilo que eu estou vibrando neste momento. Entende? Qual é o meu desafio? Qual que é a minha experiência interna? Define a minha experiência externa. Então, eu vou ser harmônico a isso. Então, as pessoas falam assim, você tem que estar em harmonia. Como se fosse uma coisa boa. Tá? Mas nós estamos em harmonia o tempo todo. Em harmonia com o quê? Em harmonia com aquilo que nós estamos experienciando. Se eu estou num processo de tristeza, eu vou me harmonizar com tristeza. Se eu estou num processo de raiva, eu vou me harmonizar com a raiva. Se eu estou num processo de dor interna, eu vou me harmonizar com o processo de dor. Se eu estou num processo de alegria, eu vou me harmonizar com a alegria. E se eu estou num processo de amor, de carinho, de acalento, eu vou me associar a isso. Isto é a harmonia. Eu estar harmônico a alguma coisa, ok? Então, e aí onde entra a autorresponsabilidade. Porque é muito fácil nós cairmos nisso, no sentido de olhar para a vida e falar assim, não, mas o outro fez isso, o problema é o outro, mas não foi eu, foi o outro. Você convive com a outra pessoa assim, então você está harmônico a ela. Acabou. Então você tem autorresponsabilidade nisso, compreende? Então, isso é a harmonia, ok? O equilíbrio é, eu me equilibro em mim mesmo. Eu não tenho como me equilibrar ao outro, entende? É o meu equilíbrio. Então, eu sempre, quando eu penso no equilíbrio, eu imagino uma estaca e eu em cima da estaca, um pezinho ali, mantendo o meu equilíbrio. Então eu estou mantendo aqui o meu equilíbrio dentro dessa posição. Só que o que acontece? Eu não consigo manter o meu equilíbrio. Eu preciso ter eu estou num centro muito... Só depois de anos de prática, de muito tempo de prática, que eu consigo entrar no equilíbrio dentro desse processo. E o que acontece? Esse equilíbrio serve para quê? Sabe para que serve? A única coisa que serve o equilíbrio é a única. Para que a gente possa entrar no silêncio da existência. É a única coisa que serve o equilíbrio. E isto, ele tem que ser momentos muito poucos na nossa vida. Momentos específicos, peculiares, assim. São momentos que você fala, nossa, eu preciso entrar realmente para acessar uma consciência muito mais elevada, para que eu falo, putz, eu preciso dessa informação. Pronto, acabou. Eu tenho que entrar no meu desequilíbrio. Eu tenho que entrar no fluxo da vida. Eu tenho que entrar no fluxo do amor. O fluxo do amor não é equilíbrio. O fluxo do amor, ele é o quê? Ele é uma constância, ele está em movimento. Equilíbrio, você estar em equilíbrio é você estar estagnado. Entenda isso. Por quê? Porque você em equilíbrio, você vai ter que parar todos os seus músculos, você vai ter que parar todos os seus corpos, você vai ter que entrar num processo muito fino, né? De estar ali parado, imóvel, em equilíbrio perfeito. E uma vez que você faz isso, você sai do tempo. E é onde você entra no silêncio da existência. Entende? Mas isso é muito legal, todo mundo busca isso. A gente faz meditação para isso, faz yoga para aquilo, busca espiritualidade, busca expansão da consciência para isso. Para quê? É uma das coisas que eu me questiono muito. Eu já vivi isso, tá, gente? Já vivi de querer buscar isso o tempo todo, de querer estar até acessar tudo isso. Entender? Eu não preciso estar vivendo tudo isso. Na verdade, a minha maior experiência é viver. E é eu acessar toda esta minha consciência e trazer para a minha vida. Então, os propósitos ao qual estou levando você a viver a sua espiritualidade, a viver a busca deste equilíbrio perfeito, que é o que pode estar dificultando você acessar isso. No momento que eu entendi que eu não preciso disso para viver o tempo todo nesse processo, eu entro e saio, entro e saio, entro e saio, assim, por quê? Porque eu não preciso permanecer lá. Entende? Essa é a questão. O bloqueio está quando você tem como base algo que não está dentro da lei. E a lei deste planeta não permite que você permaneça em equilíbrio o tempo todo. Entende? Ou full time. Entende? Você tem que estar em equilíbrio e desequilíbrio. Equilíbrio e desequilíbrio. Eu estou o tempo todo em movimento. Isto é o desequilíbrio da vida. Tanto que no episódio passado, eu acredito que eu falei
sobre a lei da causa e efeito, não é causa e efeito do certo e errado? Falei, né? Certo e errado, falou sim. Do certo e errado. Então, não existe certo e errado. Por quê? Porque tudo está em movimento, entende? Existe equilíbrio e desequilíbrio. Isso é movimento. Então, podemos dizer, entender que o amor, ele é o equilíbrio e desequilíbrio. Ele está acontecendo o tempo todo. Ele sai do ponto dele e ele faz um movimento. Isso é um desequilíbrio. Existe até uma coisa muito louca, uma historinha para a gente entender isso. É assim, imagina uma floresta. Aí você vai lá, a floresta está lá, está movimentando, está dentro do processo dela, ok? Você vai lá e tira uma árvore dela, arranca essa árvore da floresta. O que acontece com o universo? Aí ele continua o mesmo. Não, Por quê? ele tem que desequilibrar. Porque eu arranquei uma árvore de lá. Se ele continuar o mesmo, significa que o universo está em desequilíbrio. Então, o equilíbrio da coisa, a harmonia da coisa, ou melhor, significa que ele entrou em desarmonia. Entende? Então, para ele estar em harmonia, porque o jogo do equilíbrio e da harmonia estão ali, ó, o tempo todo. Então, se eu tenho uma floresta cheia de árvore, eu arranco uma árvore dela, é natural que aconteça uma desarmonia. Isto é o equilíbrio do universo. Isso mostra que o universo está em equilíbrio. Por quê? Porque arrancou algo de lá e ele tem que se remodelar na coisa, entende? Se o universo não se remodela, eu arrancando algo daquele ponto, significa que ele está em total desequilíbrio, porque ele não buscou a harmonia da coisa, entende? Então, esta coisa do equilíbrio e do desequilíbrio está associado à harmonia e à desarmonia. Então, para eu estar em equilíbrio, eu tenho que estar harmônico. Se eu não estiver harmônico, eu estou em desequilíbrio. E isso é o jogo da vida. A harmonia com desequilíbrio, desequilíbrio com harmonia. Entende? Então, se eu estou movimentando contigo algo, é natural que você me responda isso. Se você não responder o estímulo que eu estou te mandando, existe uma desarmonia. Então, nós estamos em desequilíbrio. Entende? Porque eu estou dentro de uma frequência que no universo eu tenho que promover alguma coisa a ele. Eu tenho que gerar uma reação a ele. Se eu não gero, eu não estou em harmonia a ele. Esse é o grande desequilíbrio da coisa. Faz sentido para você? Faz sentido, porque é a hora que eu não sou recíproco, né? Porque se eu ignoro uma situação, né? Se eu Você não absorve o estímulo, não responde ao estímulo, né? não respondo ao estímulo, é porque não existe reciprocidade. Exatamente. Então eu É estou em isso. desarmonia. Compreende? Então, quando eu não estou influenciado ao estímulo externo, significa que eu não estou harmônico aquilo. Então, a busca da harmonia, que as pessoas falam, você tem que ter harmonia. Não, não tem que ter harmonia. Calma. Entende? Primeiro eu tenho que entender quem eu sou. Então, a busca do equilíbrio, você está equilibrado? Né? O que é o conceito equilibrado hoje para a raça humana? Você está emocionalmente equilibrado? Né? Ou você está descontrolado? Entende? Então, tudo bem. Vamos pegar esse conceito de que o equilíbrio seja, então, um Controle controle emocional. emocional. Beleza? Então, você está em equilíbrio emocional? Sim, eu estou em equilíbrio emocional. Bacana. Isso está me harmonizando ao quê? Entende? Então, é isso que eu preciso entender. Pô, tá me harmonizando a um ambiente que eu não gosto. Então, você não está... Então, o seu equilíbrio emocional está sendo prejudicial a você. A base que você está utilizando como equilíbrio emocional não está sendo boa. Por quê? Porque ela pode estar com dor, ela pode estar cheia de angústia, ela pode estar sendo nutrida por sentimentos nocivos, que aí é onde muda a percepção de emoção e sentimentos, ok? Então, eu tenho uma... O que é a minha emoção? A minha emoção é aquilo que eu estou manifestando agora. Eu manifesto. Ele é a ação, ele é o externo da coisa, ok? E o sentimento é aquilo que eu tenho interno. Então, o meu sentimento eu não revelo a ninguém. Eu estou aqui, eu estou sentindo. Sou eu comigo. É a mesma coisa do equilíbrio e da harmonia. Então, podemos dizer que o equilíbrio é o sentimento, eu estou no meu sentir, no meu sentimento, e eu estou na minha harmonia. A harmonia é a minha emoção, eu estou expressando ela. Ok? Então,
Porque fica muita dúvida nisso, né? O que é sentimento, o que é emoção, enfim. Então, no momento que eu entendo qual é a diferença de emoção e sentimento, eu começo a entender o que eu estou vibrando ou não. Então, a emoção que eu estou tendo agora, ela está sendo nutrida por sentimentos. E aí, qual é a base desses sentimentos? O que sustenta isso? Isso é chamado de história. A minha história sustenta os meus sentimentos. E os meus sentimentos, eles definem as minhas emoções. As minhas emoções determinam as minhas ações. As minhas ações definem a minha evolução. Porque a evolução, ele é justamente o momento de tomada de decisão. Decisão. Eu decidi, acabou a minha evolução. Você não está mais evoluindo, você está em um processo natural de vida. A cada decisão que você tem um processo de evolução. Se você não decide nada na sua vida e todas as outras pessoas decidem por você, desculpa dizer, mas você não está em evolução. Você não está evoluindo. Entende? E por quê? Porque a evolução não é o processo de eu sair de um ponto A e chegar em um ponto B melhor. A evolução está no processo de eu tomar uma decisão que vai definir as minhas experiências. Isto é evolução. Então percebe que o conceito sobre muitas coisas que tem no planeta está bagunçado. Entende? Obviamente que isso é a partir da minha percepção consciencial, tá, gente? De repente você vai ver outra pessoa que fala assim, não, a evolução não tem nada a ver com isso. E tá tudo bem. E ponto. Eu não tô aqui para impor nada para ninguém. A minha percepção, se fizer sentido para você, legal. Entende? Se não, tá tudo bem. A gente tá em desarmonia e beleza. E para mim, tudo bem estar em desarmonia com isso. Exatamente, tá tudo bem. Então, Exatamente. a questão é justamente essa. Nós entendemos a base, como funciona o ser humano diante do universo, diante da vida, diante da espiritualidade. Porque o que é espiritualidade? É todo o ambiente que nós estamos inseridos. É uma outra percepção que as pessoas não entendem. As pessoas sempre acreditam que espiritualidade é alguma coisa muito fora, né? Fora, longe, para além do céu, né? Ou então, algumas falam assim, não, é lá dentro, no seu interior, tal, tá nos seus pensamentos e tudo mais. Vamos partir do princípio, gente, que o planeta, ele é apenas um planetário. Você já foi no planetário? Já fui. Então, no planetário você não tem lá as coisas acontecendo, várias telinhas, né? Enfim, ou então às vezes é uma coisa só acontecendo, não é isso? Você senta o planetário, você diz aquele que você senta e vê o céu e vê a projeção? Isso, você vê a projeção. E eu já fui em um que você senta e você fica olhando, na verdade a gente ficava deitado no chão. A gente deitava no chão e às vezes aparecia um pedaço, aparecia uma cena, daqui a pouco no outro aparecia outra, e aí outro, e depois as cenas elas se misturavam, era a mesma, eram diferentes, enfim. Né? Então você tem ali uma projeção acontecendo. Então, eu gosto de ver a vida eu estando no meio de um planetário. Ok? Eu estou ali e eu estou olhando a vida acontecendo. Só que quem está determinando cada uma dessas coisas sou eu. A partir do quê? A partir da minha experiência, a partir da minha harmonia, a partir do meu equilíbrio, a partir de quem eu sou. Eu estou projetando cada uma daquelas coisas. E a minha tela, o meu planetário, ele vai ter as pessoas com quem eu me relaciono. São as minhas experiências. Então, cada experiência que eu tenho na vida, ela vai aparecendo no meu planetário. E ali eu falo, nossa, olha, isso é a vida. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade, ele é a fonte de energia. A fonte de energia para que essas imagens apareçam. Entende? Então, a espiritualidade, ela está aqui, ó. Está entre nós. Ela está, é o alimento, é a energia que me permite expressar aquilo que eu tenho e ela ficar impregnada na tela da vida. Entende? Então, o planeta é como se fosse um planetário, fosse uma tela em branco e a gente ficasse imprimindo nela uma série de coisas. E vai imprimindo, 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 imprimindo. E aí, de repente, nós, quando acordamos e olhamos, nossa, olha, eu tenho a casa, eu tenho essa mesa, eu tenho as coisas que tem que... Não, mas, Matheus, essa mesa aqui alguém construiu. Sim, ele construiu a partir do quê? A partir de uma experiência interna dele, a partir de uma visualização dele. E ele foi lá e colocou, e ele externalizou aquilo e criou a mesa.
Entende? Então, esta mesa é uma projeção daquela pessoa e eu acreditei nisso. Porque no momento que eu não acredito, aí agora é coisa de louco, tá, gente? Agora é piração. No momento que eu não acredito nesta mesa, ela deixa de existir para mim. Aí você fala, como assim, Matheus? Não, mesmo que você não acredite, ela vai continuar aí. Depende. Aí eu vou provar isso para vocês num outro patamar da coisa, tá bom? Quando você está na sua experiência interna, vivendo lá os seus pensamentos, os seus sentimentos, seja numa coisa boa, seja numa coisa ruim, você percebe que tem pessoas ao seu lado? As pessoas podem passar ali, ó, e elas não existem para você. Entende? Então, tudo que existe no nosso externo é aquilo que nós queremos dar atenção. Então, se eu não dou atenção, não existe para mim aquilo. As pessoas podem me perguntar, nossa, a Vivian passou agora na sua frente. Ou então, você viu a Vivian? Não. Aí a outra pessoa fala assim, nossa, Matheus, ela estava sentada na sua frente até agora e você não viu? Não, não vi. Tem um exemplo mais prático, mais engraçado. Por isso Bora que lá. às vezes a gente tropeça, bate o dedinho nas coisas, porque você não viu, aquilo não existiu para você ali. E você dá aquela topada e aquilo estava ali, só que você não deu atenção, né? Exatamente. E aí... Aí fala assim, não, mas Matheus, mas ele existiu ali, tanto que você tropeçou naquilo. Tá, eu tropecei naquilo por quê? Porque eu estou em um planeta que ele ignora, que ele não permite que eu ignore o dom das outras pessoas. E quem foi que produziu esta mesa foi uma pessoa. Isso é o manifesto do dom dela. Entende? E o universo, ele me diz, eu não posso ignorar o dom do outro. Ele vai existir mesmo que você não perceba, mas se você passar no espaço dele, você vai senti-lo. Entende? E aí, por isso que existe a materialidade. Por isso que a gente não passa pela parede, né? Exatamente. E aí, então, isso significa que, para que eu atravesse a parede, eu tenho que aprender o quê? A ignorar o dom das outras pessoas. E isso não é possível nessa dimensão? Essa dimensão, ela é até possível, tudo é possível, tá? Nada é proibido, não existe essa coisa, não pode, não pode. Não, mas existem leis que dizem com que a gente viva naquilo. E a lei, ela vai ficar impulsionando energeticamente para que a gente cumpra aquilo, né? A lei é a justiça, no caso, né? Porque a lei está lá manifestando e a justiça, ela vai ficar lá. Não, pô, você não pode fazer isso porque a lei está dizendo que você não pode, entende? Mas com certo treino você até consegue fazer isso. Só que a pergunta é, para quê? Tem que ter propósito. Tem que ter um propósito, exatamente. Você quer convencer a justiça de não fazer com que a lei seja manifestada, você tem que ter um propósito muito ferrado para ela, entende? E já aconteceu isso dentro do planeta. Quando eu olho visualmente, existem diversos seres presos em paredes porque não conseguem sair. A pessoa, ela quis tanto viver aquilo, ela desencarnou, ela morreu e ela atravessou a parede. Só que ela ficou parada dentro da parede. Aí você fala, nossa, como assim? Ela buscou tanto aquilo na vida dela que ela está lá, ela atravessou uma parede, mas não chegou do outro lado, até agora. E a parede é desse tamanhozinho, né? Só que o universo entre um lado, que é a sala, e o outro lado, que é, sei lá, a cozinha, existe um universo dentro dele chamado parede. Na hora que você entra nela, você sai da frequência planetária e você entra na frequência do silêncio absoluto, que é o vazio absoluto. Na hora que você entra no vazio absoluto, ele é infinito. Então, para você atravessar uma parede que seja finíssima, sei lá, o tamanho da minha mão, você precisa atravessar um universo. Um silêncio absoluto. Atravessar um universo absoluto. Então, como que eu atravesso isso daqui sem consciência, sem propósito? Não atravesso. Entende? Aí você fica perdido. Nossa, a gente pirou agora, né? Você foi lá para o Triângulo das Bermudas, né? Parece a história do Triângulo das Bermudas. E é muito louco gente... do Triângulo das Bermudas, porque é real. Porque é isso. As pessoas, elas saem de uma dimensão e entram na outra, só que elas acham que é como a gente está vendo aqui a sala, entende? Você sai de um ambiente e entra no outro ambiente. Não é assim, gente.
existe um vazio. Em torno de nós existe o que nós chamamos de vazio relativo. O que é esse vazio relativo? É o que permite, é o ectoplasma que permite a minha materialidade, a existência do meu ser. Se eu não tiver esse vazio relativo, eu simplesmente eu começo a virar a sala, entende? E eu viro a sala, eu passo a não ser mais Mateus, entende? A mesma coisa a mesa, a mesma coisa o teclado, televisão, computador, celular, tudo tem um vazio relativo para a sua existência. Então, e o dom do ser, ele é justamente na composição da matéria, das químicas, dos componentes químicos, que vai permitir aquela forma. Que é o plástico, é o metal, é a borracha, enfim, a madeira e tudo mais. Então, esta composição, ele é um manifesto, só que ele precisa de um vazio relativo, ele cria-se um vazio relativo em torno disso. E quem cria isso é o homem. Olha o poder que o ser humano tem. Se ele foi lá e criou um mouse, automaticamente ele está, através do dom dele, o domínio onipresente da sua maestria, é o que permite com que exista um vazio relativo em torno do mouse, para que ele possa existir. Olha o poder que o ser humano tem, e ele não observa isso. Então, o vazio relativo é o que permite a sua existência. Quando você sai deste vazio relativo e que você está dentro das dimensões, as dimensões têm os seus vazios relativos, ok? Na hora que você sai da dimensão, você atravessou o vazio relativo dela. Na hora que você sai desse vazio relativo, você não sabe o que você vai encontrar. Entende? Porque existe um vazio absoluto. E o vazio absoluto é onde estão todos os vazios relativos que nós damos os nomes de planeta, de estrela, constelação, sol, buraco negro, galáxia, enfim, mônada, gônada, e assim vai, universo, entendeu? Isso indo para fora. Vindo para dentro, é o que nós chamamos de cadeira, mesa, computador, corpo. Vivian Mateus. Exatamente. Então, é muito louco isso, entender. Para que eu quero atravessar isso? Então, e eu percebo que é uma fuga muito grande do ser humano, esta coisa da busca da espiritualidade. Eu quero a busca da espiritualidade porque eu quero sair deste planeta. Gente, o planeta ele não é algo ruim. Foi embutido isso na mente humana. O planeta não é um planeta de coisa ruim. Não é um limitante, entendam isso. De expiação, né? Um ambiente de expiação. Porque, assim, de tudo que a gente vem falando, né? Primeiro, né, partindo de nós, eu sou felicidade, liberdade e plenitude, né? E cada um dos habitantes é a mesma coisa. Eu tenho a chance de escolher, né? Eu sempre vou poder acionar minha autorresponsabilidade e escolher me harmonizar com algo diferente do que eu estou me harmonizando neste momento. Sim. Né? Eu vou enxergar as cores que eu der mais atenção e que estiverem vibrando com mais força dentro de mim. Sim. Eu tenho uma nota que combina com outras notas, né? E que vão naturalmente gerar uma harmonia maior. E que os desequilíbrios são o próprio movimento do fluxo do amor e do tempo, e que tem o magnetismo natural, e que são exatamente para que experiências sejam criadas e vividas. Então, quando a gente junta esses fragmentos das nossas conversas, né, do episódio 1 e do que a gente falou até agora, essa percepção de que o sofrimento ele é necessário para o desenvolvimento, para a evolução, cai por terra. Cai muito. Isso é um paradigma muito ferrado que está na mente do ser humano. E ele entra justamente nessa questão, primeiro, de que eu tenho que ser um ser melhor, né? Então, já começa por lá.
Então, eu tenho que ser um ser melhor, por quê? Porque eu já sou um cocôzinho, então eu tenho que ser melhor. E aí, eu estou em um planeta que é um planeta de expiação, que é um planeta que eu tenho que pagar meus pecados, porque eu fiz merda e eu estou aqui para sofrer mesmo. Né? Então, para eu evoluir, eu tenho que penar. Porra, você não precisa nada disso. Né? Então, a questão aqui é você entender que você, como um ser, consciência, eu sempre parto desse princípio, gente. Você não é ser humano. Eu não sou ser humano, você não é ser humano. Você tem um pedaço da sua consciência se manifestando em um corpo humano. O corpo emocional, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo astral e o corpo espírito, eles são apenas corpos que permitem a sua existência aqui. Ok? E aí tem a sua alma que registra faz o registro de todas as suas experiências, que é sustentado ali pelo seu sétimo corpo, oitavo e nono. Okay? Que é a sua essência sacro-divina, que é o sagrado e o divino manifestando, o masculino e o feminino, o positivo e o negativo, o Deus e a deusa, vamos dizer assim. Aí você tem o seu oitavo corpo, que é a frequência de amor pura, que é o que permite a sua existência acontecer, e o nono, que é o silêncio da existência. Então, que é a essência primordial e a essência matriz. Tá? Então, na hora que você tem estes corpos possibilitando a sua existência aqui, e você olha para eles, e o magnetismo não, o magnanismo deles, tá certo essa palavra? Não. Não? Sei lá. Então, o que eu posso falar? O poder magnânimo deles? Ok? Então, é imenso. Olha quem nós somos, olha o que nós somos compostos, entende? Só que para eu olhar para isso, eu tenho que estar em harmonia a isso. É aí onde entra a questão. O inconsciente coletivo, ele está manipulando o ser para que ele permaneça na dor, no sofrimento. Você só consegue se relacionar com aquilo que você tem a capacidade de observar. Se você não teve a capacidade de observar as pessoas que estão ao seu redor, você não vai conseguir interagir com elas. E a vida é assim. Então, se você sempre olha para as coisas ruins e você não tem olhos para as coisas boas, você não vai se relacionar com coisa boa. Sinto muito. Essa é a verdade. E eu sei que dói para algumas pessoas, porque fala assim, pô, eu estou aqui, sei lá, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos vivendo isso e a minha vida está struggling, eu estou, sabe, o tempo todo ali, estou sofrendo, estou lutando. Não precisamos de luta, não precisamos de guerra, não precisamos de luta, não precisamos de combate, ok? Nós precisamos apenas manifestar a nossa essência. Só que para manifestar a essência, eu preciso olhar para ela. E o objetivo do chá de consciência é esse. É trazer justamente um chá para que você olhe, você deguste e você fala assim, uau, nossa, isso é possível. Deixa eu olhar para isso. Entende? Na hora que você olha para isso, você fala assim, olha, que legal. É muito mais legal eu conviver num planeta e viver num planeta que realmente eu entenda que ele é apenas expressão da minha essência. E, legal, se ele é expressão da minha essência, o planeta, a vida, nossa, então quer dizer que eu posso criar a vida e a realidade que eu quiser? Sim, você pode criar a vida e a realidade que você quiser. Não, Matheus, eu não acredito nisso porque eu venho tentando fazer isso a vida inteira. Não, você não vem tentando fazer isso a vida inteira. Porque você não sabia que era possível. Entende? Então, você só estava simplesmente manifestando aquilo, repetindo aquilo que as pessoas te ensinaram. Não é? Então, a possibilidade agora existe. Então, desperta. Despertei. Isso é o despertar da consciência. As pessoas, elas ficam muito naquela coisa, mas eu acho muito engraçado isso. Não, agora eu estou no processo de despertar da minha consciência, eu vou despertar a minha consciência. E a pessoa entra com uma série de práticas, uma série de coisas assim, achando que o despertar da consciência é aquela coisa que vai levar a pessoa para um outro estágio, para um outro nível. Agora eu sou superior às outras pessoas. Nada, isso não é nada disso. Muito pelo contrário. Cada vez que você acha que você desperta dentro desta base, significa que você se afasta. Você se afasta. Exatamente. Então, a questão é, para que você se aproxime desse despertar da consciência, é você observar coisas novas que fazem com que você manifeste a sua essência de uma maneira mais gostosa. Isso é despertar da sua consciência. E não tem a ver em você ser melhor ou não do que o outro, entende?
Porque nós não estamos aqui para ser melhores uns com os outros. É isso que precisa ser quebrado, entende? Mas isso é uma crença, né, Matheus? Muito A forte. questão da competição é uma crença muito, muito forte, né? Então, eu vejo vários movimentos acontecendo de coworking, de colaboração e tal. Até estava... Isso pode ser também... Eu já vou deixar uma bola quicando para uma próxima... para um próximo episódio, Certo. que uma amiga falou o seguinte, que ela estava vendo uma das reportagens do 11 de setembro, né? E fazendo uma análise histórica do que levou ao 11 de setembro, né? E aí estava toda a questão de tortura e prisão de pessoas e tal. Eu não assisti o documentário, não sei, não posso opinar, mas tem uma questão ali que ela falou, né? Sobre o prisioneiro, né? Ok. O prisioneiro, ele, quando você maltrata, porque quando você maltrata o prisioneiro, quando você tortura o prisioneiro, ele fala o que você quer ouvir, ele não fala a verdade, Sim. né? E quando você trata com dignidade e respeito o prisioneiro, ele colabora com você, né? Então, essa frase me chamou, né? E aí eu estava pensando na questão, e aí a gente pode fazer esse link para trazer, para a gente poder ir para o nosso quadro aí, porque já estamos conversando há um tempo aqui, né, dentro do nosso tempo previsto, que é a gente fazer essa correlação, né? Quando a gente fala de amor e de movimento, e cada pessoa fazendo o seu movimento natural ou fazendo o seu movimento ponto, né? Porque pode ser que ela esteja afastada do que é o natural dela, né? E aí, quando ela se sente prisioneira de algo, né? Que ela não manifesta o que ela é, ela manifesta o que ela acha que ela deve manifestar para agradar o seu carcereiro, vamos dizer assim. De pertencimento, né? Exatamente. E aí para gerar essa sensação de pertencimento e de qualquer coisa que não é o fluxo natural do amor, Sim. né? Então, eu acho que essa escolha, essa decisão e olhar para o que você está se harmonizando tem muito a ver com o quanto você está sendo prisioneiro por uma necessidade de pertencimento, o quanto você está sendo prisioneiro e está deixando de despertar para a sua própria consciência ou manifestar a sua essência, né? Sim, muito, muito. E esse aprisionamento, ele está baseado nas crenças, nos Sim. padrões, nos paradigmas. É por isso que nós falamos isso o tempo todo aqui. Quando nós olhamos para as experiências, a única coisa que nos impede de termos experiências extraordinárias é a composição daquilo que nós carregamos, como crenças, padrões, paradigmas, dogmas, filosofias de vida, hábitos, comportamento. Tudo isso é uma composição, são os componentes para a gente criar um chá. Vamos imaginar assim. Tá? Se esses componentes eles estão estragados, na hora que eu coloco isso na água, o que gera? Um chá Não tem horrível. como ficar bom. É experiência. Então, o chá de consciência é o quê? É justamente nós despertarmos em você os seus melhores ingredientes para que isso, no momento que ele entre em contato com a água, ele comece a entrar em harmonia, ele gere uma experiência saborosa para você, gostosa, que faz que você sinta realmente que a sua essência está vibrando.
Então, a pergunta que cabe aqui é: como que estão os seus ingredientes internos? Como são as suas crenças, os seus padrões, os seus paradigmas, os seus hábitos, comportamentos, dogmas, filosofias? Nossa, Matheus, é um monte de coisa, né? Mas isso é o seu natural. Você acordou hoje pensando, sentindo, vibrando. Mas eu acordei, eu tenho que fazer determinada coisa, eu não vou fazer tal coisa. Tudo isso é o que determina o seu movimento, né? O seu comportamento ali, o seu dia a dia. Então, a pergunta é: por que você está fazendo o que você está fazendo? A primeira coisa, eu lembro muito disso no curso que eu dava, mas, acho que uns 15 anos atrás, que era o poder da alma. Não, Despertando o Poder Interior. E o Despertando o Poder Interior, eu começava falando exatamente disso. Então, o que você está fazendo e por que você está fazendo isso? É a primeira coisa que você tem que parar e pensar. Puta, mas o que isso vai fazer com que eu desperte meu poder interior? É você entender tudo aquilo que está levando você a um estado de robotização, a um estado como fala? Zumbi. Por que está tendo tanto filme de zumbi ultimamente, gente? Porque a raça humana está vibrando isso. Zumbi. Então, se a raça humana está vibrando isso, o que acontece? Nós vamos atrair isso. Então, percebe? Então, nós atraímos aquilo que é complementar àquilo que nós vivemos. Então, as pessoas que vivem, eu adoro filme de zumbi. Para pensar nisso, pô. Por que você gosta tanto de filme de zumbi? Porque a sua vida está sendo como um zumbi. Você está vivendo este processo. Entende? Então, é olhar e observar, onde eu estou sendo zumbi? No momento que eu acordo e eu tenho que pegar meu celular. O que está acontecendo? Cara, eu acabei de acordar. Eu não preciso de celular. Para de ser zumbi nisso. Sabe? Para de ser robotizado. Eu preciso ir lá e pegar aquilo. Então, você está com hábito, você está com comportamento, com uma crença que está levando a você a ter repetições no seu dia e que não são você, não representam a sua essência. E aí existem pessoas que estão com tantas camadas aqui, de mimimi, de influenciadores internos, externos, enfim, que não conseguem manifestar quem são. E aí a vida é uma droga, a experiência é ruim, os relacionamentos são tóxicos, os ambientes que a pessoa entra depressivos, são deprimentes, entende? Então, a pergunta é, você está tendo experiência boa? Como que eu sei disso? Quantas coisas você está fazendo automático? Quando você vai colocar o seu sapato, você já parou para perceber que a maioria das pessoas coloca o sapato em um pé e quando ela coloca a meia num pé e quando ela vai colocar o sapato, ela tem que voltar no pé que ela colocou a meia? O primeiro... É automático. Eu coloco a meia no pé esquerdo, aí eu vou para o pé direito. Automaticamente, a pessoa ela tem que voltar para o pé esquerdo para poder colocar o sapato. E ela faz isso automático, ela não percebe. Como tem as pessoas que sempre vão colocar a comida no prato, tem que colocar lá, quem come arroz e feijão, né? Então, coloca lá o arroz e aí depois coloca o feijão em cima. Aí a pessoa fala assim, não, Matheus, eu coloco primeiro o arroz, depois o feijão. Mas você percebe o que você acabou de falar? Repetição. Eu coloco tal coisa, depois tal coisa. Então, você está repetindo aquilo. Não, eu não tomo chá com leite. Não, eu não tomo isso. Tudo aquilo eu não me relaciono com tal pessoa, eu não ouço tal estilo. Eu não ouço tal música, exatamente. Olha só, todas as vezes que você cria estes padrões, é importante você olhar e entender, esses padrões, eles me representam? Antigamente, eu falava assim, nós temos que quebrar os padrões, as crenças, enfim. Não temos que quebrar nada disso, gente. Eu mudei esse mindset. Por quê? Porque não se quebra nada disso. A gente só cria novos. Entende? Então, a questão é, você tem o controle sobre as crenças, sobre os padrões, paradigmas e filosofias que você está trazendo para dentro de você? Que você está utilizando como ferramenta para lhe representar? Porque o planeta ele é formado de padrões, de hábitos, padrões, crenças, de paradigmas e de filosofias. E eu falei na ordem dos corpos, tá? Só para quem pegar a ideia aí. Então, na hora que você está vibrando cada uma delas, isso é lei. Eu preciso disso para manifestar. Só que eu tenho o direito e o poder e o dever de escolher quais e como eu vou utilizar isso. Então, eu não preciso usar a crença e o padrão do outro. Eu não preciso utilizar o paradigma da minha mãe ou a filosofia do meu pai. Eu não preciso de nada disso, gente. Eu sou quem eu sou. Ontem nós tivemos um encontro
Só para finalizar a ideia aqui. Ontem nós tivemos o encontro da comunidade do CMMM e nós entramos justamente nesse ponto de você se posicionar diante do seu pai e da sua mãe. Você não precisa brigar, você não precisa discutir, porque eles vão trazer para você, não, mas você tem que fazer isso, você tem que viver assim, não, mas isso não é correto. E por quê? São os nossos pais, eles são formados para isso, né? Nós, a mesma coisa, fazemos com nossos filhos, nós queremos impor para eles a nossa verdade. Não é correto, tá? Por quê? Porque ele tem uma vida, ele é um ser. Só que nós precisamos quebrar isso, e para isso tem que dar um choque. E o choque não é você ser agressivo com os seus pais, é simplesmente você se posicionar diante da vida deles. E se posicionar como? De uma maneira muito simples. É você olhar e falar o seguinte: pai, mãe, é o seguinte, você tem todo o direito de viver, de sentir, de agir, de querer viver desse jeito. Só que você me deu o direito de vida. E no momento que você me deu o direito da vida, eu estou aqui, você me deu o direito de escolha. E eu escolho não seguir aquilo que você está vivendo. Eu escolho viver algo diferente, porque isso daqui me representa. Tudo bem para você? Eu não estou te desrespeitando, não estou te magoando, não estou fazendo nada. Eu só quero que você entenda que você me deu o direito de escolha. E eu tenho o direito de escolher aquilo que eu quero e não quero viver. Respeite esse meu direito que você me deu. Acabou! Você quebra todo o vínculo que você tem de crença, paradigmas, padrões, tudo que está lá no passado, que você vem trazendo, que está te influenciando aqui, você quebra isso. Você simplesmente ele fica na posição dele. E aí você escolhe. Mamãe, papai e mamãe, vem aqui. Ah, minha mãe pensa assim. Ah, meu papai pensa assim. Minha mamãe pensa assim. Ah, isso daqui eu quero. Não, isso daqui eu não quero. Não, isso daqui não. E aí você vai trazendo e vai compondo a maneira como você vai escolher a sua vida. Entende? Mas precisa funcionar. Os conflitos, eles acontecem na medida que eu tento convencer o outro a usar os padrões que eu quero que sejam usados, as crenças que eu quero que sejam usadas. A gente eu tenho, acho que na mesma anotação que eu tenho lá, que amor é música, eu tenho que expor as contrariedades com amor, faz com que a gente consiga progredir, né? E isso eu usei bastante na minha vida profissional, depois que a gente discutiu tudo isso. Porque eu tinha muito disso, de tentar convencer as pessoas e aí, putz, é um caminho é um caminho certo para o conflito. E a dor interna, eu acredito que ainda o conflito, ele ainda é uma coisa muito pequena. Porque mas a dor interna é maior. É uma coisa muito... o interno, nossa, dói muito. E eu sempre me pego nisso, sabe, Memphis? De falar assim, pô, a vida é fácil. Eu aprendi isso, né, com os mestres. A vida é fácil. Então, se a vida é fácil, se a vida é leve, se a vida é simples, e lembrando que simples não é ser pobre, tá? Simples é entrar simplesmente no fluxo dela. Então, se ela é isso, se eu entro no fluxo, por qual razão que eu tenho que ficar sofrendo, me remoendo, né, indo contra as outras pessoas, contra o outro, contra... Ai, não, tem que ser do meu jeito. Não tem que ser do meu jeito tem que ser a minha vida. Acabou. Ponto. Isso eu vivo assim. E é isso. E eu estou pronto a mudar. Entende? Isso é muito legal. Eu sou assim, mas eu estou pronto a mudar. No momento que eu perceber que isso não faz mais parte da minha essência, que isso realmente não representa a minha essência, opa, não quero mais esse comportamento, vou mudar, entende? E estar lá o tempo todo. Por isso que eu falei que sobre o equilíbrio e sobre o desequilíbrio, que é muito legal nós termos o desequilíbrio, porque é justamente isso. Eu perceber que eu estou em desequilíbrio agora, por quê? Porque alguma coisa que eu tomei como verdade na minha vida não é mais. Então tá bom, pô, legal, entrei em desequilíbrio, não quero mais isso. Desapega. E deixa eu entrar agora no fluxo da vida de novo. E aí o fluxo da vida é o quê? É desequilíbrio e equilíbrio. Desequilíbrio e equilíbrio. Lembrando que desequilíbrio não significa conflito. É muito diferente. Conflito é você querer impor alguma coisa com o outro e que o outro não tem que seguir. O desequilíbrio é você perceber que algo que você está vivendo na sua vida pode ser modificado porque não representa mais a sua essência. Eu entrei em desequilíbrio. Opa, isso daqui tá me incomodando. Me gerou um incômodo interno. Me desequilibrei. Opa, então deixa eu equilibrar de novo. E aí o equilibrar é você deixar em órbita o que realmente tem harmonia
com você. Deixar em órbita as notas que complementam a sua música. Certo? Maravilhoso. Agora nós vamos para o nosso quadro Desmistificando a Espiritualidade, se bem que a gente falou bastante disso, né? A minha pergunta, né, na verdade, uma constatação, vamos ver se sai como formato mas eu tenho certeza que você vai contribuir. Quando a gente fala sobre música, né, e religião, a gente tem os mantras, né? A gente tem alguns instrumentos musicais que estão mais relacionados a alguns a religiões, então, por exemplo, aqueles órgãos de tubo que tem na Igreja Católica, o atabaque, né, na Umbanda, em outras religiões. Sinos, enfim, né? Harpas. A harpa, o sino tibetano. Então, assim, qual que é a correlação disso com a religiosidade, com a espiritualidade? Acho que, assim, já vou usar aqui, dar uma resposta pelo que a gente falou aqui, que é do que orbita, do que harmoniza com a vibração daquela religião, daquela filosofia. É isso mesmo, Matheus? Ou tem algo além disso? Tem isso sim, é o que você falou, é o que aquela filosofia tem como frequência. Então, a frequência dela é representada através do som, através da música, né? E existem códigos. Os instrumentos, eles são feitos para representar as notas musicais de diversas maneiras. Então, uma nota, ela é uma nota e ela sempre vai ser aquela nota. Só que, quando ela é tocada por um determinado instrumento, ela modifica a maneira como ela é percebida, certo? Então, a religião, ela faz isso. Então, a religião, ela é justamente a representação das nossas notas, quando nós escolhemos seguir a religião. Eu não sigo religião nenhuma. Por quê? Porque eu entendo que a minha melhor religião é a expansão da consciência. Quando eu expando a minha consciência, eu entendo que, eu sou. Então, se eu sou, eu posso criar a experiência que eu quiser. Eu não preciso de ninguém para poder me religar, né? A minha essência, a frequência a Deus, enfim. Então, na hora que eu estou vibrando isso, a música, o instrumento, ele está batendo de acordo com a frequência que eu estou, ok? E a religião, ela está controlando isso, vamos dizer assim, né? E eu não estou dizendo que é bom ou ruim, tá, gente? É só a representação. Então, na hora que ela tem aquela conotação, todas as vezes que eu ouço o atabaque, opa, eu tenho registros. Então, é acionado registros dentro de mim que faz a minha espiritualidade se manifestar de uma maneira natural. E que não é a espiritualidade, que, na verdade, é apenas a minha consciência. Porque se a espiritualidade ela é o combustível, ela é a energia que possibilita a minha existência, a espiritualidade está aqui, ó. Ela está movimentando. O tempo todo. O tempo todo. Então, na hora que ele vai lá e toca um atabaque, eu toco uma... É o isqueiro. É o isqueiro que a gente falou, exatamente. Exatamente. Então, na hora que ele vai tocando os instrumentos, o que ele vai fazendo? Ele vai fazendo com que a espiritualidade que está em torno de mim, ela me toque de uma maneira diferente para que desperte a minha essência em pontos diferentes dela. Entende? Então, para isso que servem os instrumentos, para poder movimentar essa espiritualidade que está aqui e que eu não estou percebendo. No momento em que eu passo a percebê-la, eu não preciso mais do instrumento para sentir aquilo. Entende? É um facilitador, sempre, né? Sempre o externo é um facilitador de algo, de uma conexão que já é natural. É natural, ou deveria ser natural, né? Deveria ser. Uhum. Que não está acontecendo para muitas pessoas. Então, já chegam momentos de eu ouvir um atabaque, nossa, me arrepiar inteiro. Caraca, o que é isso? Hoje eu ouço e eu falo, nossa, é bonito. Não me arrepia mais. Por quê? Porque o ato do arrepio é uma energia que eu não estou percebendo que foi despertada dentro de mim. Entende? E aí me arrepia. Como essa energia já está vibrando e já é percebida por mim, o toque do atabaque ela não faz eu me arrepiar naquilo, porque ela já está sendo percebida por mim. Entende a questão? Então, ele é apenas para despertar, para fazer com que a minha essência ela toque, ela module dentro daquela frequência energética.
de acordo com a energia espiritual que está vindo, que está me tocando para que eu possa manifestar. Porque a energia espiritual, ela é apenas um veículo para que eu possa manifestar a minha essência, que é o quê? Que é a minha própria consciência. Então, essa é a percepção. Certo? Certíssimo. Bom. E deixa eu só complementar uma coisinha. Deixa. Então tá bom. Em relação à música, gente, quando você tem uma necessidade de utilizar um influenciador externo, aí nesse caso, que seria teoricamente bom, né? Eu vou usar um instrumento, eu vou usar uma música, sempre que eu vou meditar, eu preciso colocar uma música, sempre que eu vou fazer tal prática, eu preciso colocar tal som, ou sempre eu preciso disso. Esses veículos, quando eles são utilizados o tempo todo e você não consegue fazer aquela prática sem este veículo, significa que você está em um padrão nocivo. Por quê? Porque você está limitado dentro daquela frequência. Você se colocou numa condição. Eu só consigo vibrar isto, alcançar esta essência, vibrar a minha essência desta maneira quando eu tenho este instrumento. Ou quando eu tenho esse veículo. Então, é se atentar muito nisso, sabe? Mas eu não posso usar? Claro que pode. Porque são facilitadores, está aí para isso. Entende? Mas se atentar assim, qual é a frequência? Quando eu ouço essa música, quando eu coloco aquilo para tocar, quando eu estou tocando um instrumento, o que me traz? O que desperta dentro de mim? É observar no corpo. Porque o corpo ele vai sempre arrepiar no ponto certo onde aquela música ou aquele toque, aquilo te facilita. Entende? Normalmente é na coluna, mas nem sempre é na coluna, ok? E às vezes tem pontos diferentes da coluna. Tem cabeça, pescoço, orelha, enfim, tudo. Às vezes se dá um arrepio no braço, fala, opa, me arrepiou o braço. Então, calma aí, se me arrepiou o braço, eu não preciso da música, eu preciso pensar no meu braço arrepiado. Entende? Então, a frequência está no meu braço, a minha essência vai manifestar através deste ponto. Então, é sempre se observar. Como que eu estou utilizando o meu braço? Como que aquilo está movimentando? Como que eu estou utilizando esta parte do corpo? Para que eu possa entender, ela existe. E é através dela que eu vou me conectar a esta frequência que eu quero chegar, para manifestar a minha essência desta forma gostosa e prazerosa. Beleza? Uma delícia falar com você. Grato. Você também. Eu sou grata por você existir. Grato por você existir também. Até o próximo episódio. Não, espero conversar com você durante a semana também. Por favor. Temos muitas coisas para falar. Todo mundo junto. Até o próximo episódio. É isso aí. E a gente tem muitas coisas de cotidiano, né? Então, eu acho muito incrível isso, que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, para a nossa... a gente consegue, não, eu acho que é a parte mais importante de tudo isso, em cada experiência, né? A expansão da consciência não é alguma coisa para ir para o alto da montanha e ficar ermitando lá e, né, Sim. acessar o dia a dia, é o que a gente faz e o como a gente vive, o como a gente toca a nossa música, o como que a gente se representa nessa nossa existência. Então, Matheus, gratidão. Grato por vocês. E até a próxima para todo mundo. Isso aí, pessoal. Grato por vocês existirem, grato por vocês estarem aqui, grato a Mavis por ter aceitado esse convite, por fazermos esta dupla, né? Realmente levar um pouco de nós, o que a gente vive, o que nós somos, porque nada disso nós criamos, né? E são coisas que você não vai encontrar em livro nenhum. São experiências, né? Quem sabe quem sabe não, né? Logo mais, porque é um dos nossos projetos, vocês terão livros para ler a respeito de tudo isso. Nós estamos projetando isso, né? Mas por enquanto ainda não existe esses livros que tragam essa experiência. Então é importante para nós falarmos, expressarmos aquilo que nós somos. E lembrando, tudo isso que nós estamos vivendo aqui é apenas por um único motivo, gente. Porque a vida vale. Vale muito viver. Muito. Então apenas viva.
Eu acredito que ficou muito forte isso hoje, no episódio de hoje, de entender que a vida não é dor, a vida não é sofrimento, muito pelo contrário. Ela é amor, ela é o fluxo, ela é a alegria, ela é o compartilhar. E para isso a gente precisa estar aberto para a vida, porque a vida vale. Bom? Grato por vocês existirem, grato por vocês existir. Fiquem bem. Beijo no coração de vocês.